Graça e paz, igreja linda. Vamos melhorar. Eu falei com tanto entusiasmo, tanta alegria. Graça e paz, irmãos. Amém. Hoje o culto está sendo dirigido pelas Luluzinhas, né? Mas glória a Deus, são mulheres abençoadas, né? Pastora Rose, pastora Anice, daqui a pouquinho também a pastora Ângela vai estar aqui. Nome de Jesus, mas é uma alegria poder ministrar a palavra do Senhor. E principalmente quando é uma palavra que o Senhor realmente fala ao seu coração, ao nosso coração. E essa palavra, nesses dias tem sido assim um rema na minha vida. Essa palavra, eu quero compartilhar com vocês neste momento o tema é: você transborda do que você se enche. Fala, pastora, esse é o tema, o versículo do nosso mês, sim, né? Eu velo pela palavra do mês, eu velo, eu oro, procuro vigiar, porque o nosso inimigo, ele é astuto, né? Para nos desviar da palavra, como até a pastora Rose falou aqui no início, nós temos que velar pela palavra. Velar realmente pela palavra todos os dias, todos os momentos. E todos os meses o Senhor, Ele traz uma palavra, Ele traz um versículo. E nós não podemos nos esquecer, principalmente naqueles momentos mais difíceis, você não pode se esquecer. Então, esse versículo de Efésios que nós vamos ler daqui a pouco, eu tenho meditado muito nesse versículo. Muito mesmo. Mas antes disso, fecha os teus olhos mesmo assentados. Faça uma oração neste momento. Faça uma oração. Fale para que o Espírito Santo de Deus, Ele está neste lugar. Se o culto acabasse agora, nós já sairíamos daqui tão abençoados, tão fortalecidos pelo louvor. A unção maravilhosa de Deus está neste lugar. Você está iniciando, a melhor forma de iniciar realmente uma semana é cultuando, é adorando ao Senhor, é estar na casa do Senhor. Você poderia estar em tantos outros lugares, mas você escolheu estar aqui. E o Espírito Santo, Ele está aqui. O Espírito Santo, Ele é fogo, queima tudo aquilo que não presta. O Espírito Santo, Ele é a água, né? Ele é a água, te limpa, te lava, te purifica. O Espírito Santo é vento, Ele sopra, e Ele está soprando na sua vida, está soprando neste lugar dos quatro cantos. Sinta aí no seu lugar essa presença maravilhosa. Pensa neste momento, Espírito Santo, eu abro o meu coração para receber a palavra, porque a palavra, ela é poderosa para transformar as nossas vidas. É a palavra que gera fé, é a palavra do Senhor. Então, declare que a palavra que será ministrada agora vai falar ao teu coração. Vai falar ao teu coração, assim como falou primeiramente ao meu coração. Essa palavra com certeza vai falar ao teu coração, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Efésios. Efésios capítulo 5. O versículo que nós estamos usando nesse mês de setembro é o versículo 18. Mas nós vamos fazer a leitura a partir do verso 15. Efésios capítulo 5, do verso 15 em diante. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Então diz o seguinte: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Então aqui o apóstolo Paulo está nos alertando, presta atenção. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são
Os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Procure compreender o quê? Qual é a vontade do Senhor? Não se embriague com vinho, diga, com vinho, que leva a contendas, a libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Versículo 18 novamente. Não se embriaguem com vinho em que há contendas, a libertinagem, que leva a libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Deixe-se encher pelo Espírito. Queridos, então, como eu disse, aqui o apóstolo Paulo, ele começa a dizer: filhos, tenham cuidado com a maneira que você está vivendo. E eu faço uma pergunta neste momento: como está a sua vida diante do Senhor? Como você está? Como você tem levado a sua vida? Como você tem andado? O que você tem falado? O que tem passado pela sua mente? Como você está? Responda para você mesmo: como você está? E assim, o apóstolo Paulo está nos alertando: tenha cuidado, cuidado, cuidado com a vida que você está vivendo, queridos. E aí lá no versículo 18, não se embriague com vinho. Aqui entenda por vinho qualquer coisa que esteja tomando o lugar do Espírito Santo em sua vida. Então, toma aí como essa parte aí do vinho. Por quê? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é totalmente controlada pelo Espírito Santo. Assim como uma pessoa que ela está embriagada, terá todas as suas ações e reações influenciadas pelo álcool. Você já viu uma pessoa alcoólatra? Uma pessoa bêbada? Ela perde a noção, ela faz coisas que depois ela se arrepende, porque ela está totalmente tomada. Então, quando ela ingere o álcool, as suas ações e reações são influenciadas pelo álcool. Mas podemos colocar aí, no lugar do vinho, do álcool aí, podemos colocar qualquer coisa que toma o lugar do Espírito Santo na sua vida. Como o Senhor trouxe essa palavra na nossa vigília. Porque quando eu estava orando pela palavra do mês, pelo versículo, uma das coisas que Deus ministrou muito forte ao meu coração, que nesse tempo da pandemia, da quarentena, as pessoas se encheram de tantas coisas, menos do Espírito. E como eu disse, querido, as suas ações e as suas atitudes vão corresponder com aquilo que você está cheio. Do que você está cheio? Do que você tem se enchido neste tempo? Do que você se encheu neste tempo de quarentena? Quantas pessoas, como eu disse, eu torno a dizer, estão cheias de tantas coisas, que estão ocupando o lugar do Espírito Santo. Eu estava lendo esta semana, 3 jovens procurou o pastor e fez uma pergunta: pastor, como eu faço para ser cheio do Espírito Santo? E naquele momento o pastor entregou uma peneira para os 3 jovens e falou para aqueles 3 jovens: vá até o rio e tenta encher esta peneira. E naquele momento aqueles 3 jovens saíram ali frustrados. Como? O pastor está tirando uma com a nossa cara? Como? É impossível. Mas tudo bem, vamos lá para o rio. E eles chegaram ali no rio e pegaram, colocaram, começaram a rir, porque é impossível, né? Eles tentavam pegar a água ia embora, e novamente, aí 2 daqueles se irritaram,
falaram, vamos embora. O pastor tirou uma com a nossa cara. É impossível encher uma peneira. E ficou apenas um jovem. E aquele jovem foi tentando, mas por que o pastor tem um motivo para pedir para a gente estar aqui e entender o que é uma pessoa cheia do Espírito. E aquele jovem ficou ali triste, e de repente aquele pastor aparece e falou, cadê os demais? Foram embora, pastor, porque eles acharam que você estava tirando uma com a nossa cara. Mas pastor, é impossível encher uma peneira. Aí o pastor falou, você está tentando na força do seu braço, não é por força, não é por violência, mas para que essa peneira esteja cheia, você tem que deixar ela mergulhada dentro do rio. Mergulhe essa peneira e deixa lá. E assim, você sempre estará cheio. E aliás, transbordando do Espírito. Transbordando. Você quer sempre estar cheio, transbordando, você tem que estar mergulhado no Espírito. E eu quero falar para você como se encher do Espírito. Como, aliás, transbordar. Queridos, porque não é tempo de nós estarmos orando. Eu estou sedento. Porque eu estava até lendo mesmo, esse mesmo livro estava dizendo o seguinte: quando você fala, eu estou sedento, é um passo para a desidratação. Às vezes você está desidratado, porque você não tem ingerido água. Mas não é tempo de você estar sedento, é tempo de você já estar transbordando do Espírito. Amém, queridos? Transbordando, porque essa é a vontade do Senhor. Enchei-vos do Espírito até transbordar. Até transbordar. As pessoas estão sedentas, as pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, por uma palavra, por uma resposta. Nós mudamos recentemente, e quando nós entramos ali no prédio, uma mulher que fica na recepção, ela começou nos dias em que nós estávamos entrando ali, e nós conhecemos ela. Ela estava substituindo outra que estava saindo de férias, e nós pegamos amizade com ela. E ontem os pastores estavam lá em casa pela manhã, e Hugo desce com os pastores, despede dos pastores ali no portão, e quando o pastor foi subir, Hugo, ele vai subir, ela para ele e fala, seu Hugo, hoje é o meu último dia aqui. Foi muito bom conhecer. Se você souber de alguém que precisa, me indica. Eu tenho, como fala, quando a pessoa ela tem um bom histórico. Eu tenho uma boa referência, eu tenho pessoas que você pode. E começou a conversar. Naquele momento, Hugo falou, eu preciso transbordar sobre a vida dessa mulher. Só que eu não estava em casa. E Hugo me manda uma mensagem, você já está chegando. Nós precisamos entregar uma Bíblia para fulana, hoje é o último dia dela. E eu corri para casa, ele já estava com a Bíblia, nós descemos, uma Bíblia e as 4 leis, e entregamos para aquela mulher. E naquele momento, Hugo falou, Silvani, ora por ela. Querido, aquela mulher ficou em prantos. E naquele momento eu entendi a importância de nós estarmos cheios do Espírito. Porque eu fiquei pensando, Deus, se eu estou vazia, se eu estou cheia de medo, cheia de tantas outras coisas, como eu vou transbordar para uma pessoa que está nesse ponto, está sedenta e quer uma resposta, quer uma solução, e a resposta, a solução é o Senhor Jesus. E naquele momento eu falei, Senhor, obrigada por esse privilégio de poder transbordar sobre a vida dessa pessoa. E esse é o tempo, querido. O Senhor quer te usar para você transbordar. Por isso que nessa noite nós estaremos estudando, aprendendo essa palavra de como se encher do Espírito. Porque muitas vezes estamos cheios de tantas coisas, mas tão vazio do Espírito. Tão vazio. Estamos cheios de medo, cheios de argumentos, cheios de tristeza, cheios de desânimo, cheios de crítica.
cheios de pecado, cheio de pornografia, cheio de lascívia e cheio de tantas outras coisas. E eu transbordo, querido, eu transbordo aquilo que eu estou cheio. Eu transbordo daquilo que eu estou cheio. O que você tem transbordado no seu trabalho? O que você tem transbordado dentro da sua casa? O que você tem transbordado? Aquilo que você está cheio. Você está cheio do quê? Quantas pessoas estão cheias de medo? Cheios de porquês. Por que isso está acontecendo? Por que Deus permitiu isso? Por quê? Sabe, querido, nem tudo a gente entende. Nós não entendemos tudo. Mas uma coisa é fato: quando estamos cheios do Espírito, a gente não vai continuar não entendendo, mas a diferença é, nós confiamos. Nós confiamos. Você não está entendendo algumas coisas que está acontecendo à sua volta. Você não entendeu esse tempo de pandemia. Eu também. Mas uma coisa é certa: continuo confiando, porque a nossa confiança, ela tem uma grande recompensa. Mas para a pessoa saber confiar, ela precisa estar cheia do Espírito, porque se ela estiver cheia dela mesma, cheia de si mesma, ela vai ser uma pessoa que vai ficar argumentando. Pessoas cheias de crítica, ela transborda a crítica. 5 minutos perto de um crítico, de uma pessoa negativa, e você vai acabar sendo influenciado por aquilo que aquela pessoa vai transbordar sobre a sua vida. Uma pessoa que está embriagada, como eu disse, ela vai corresponder com aquela embriaguez, as suas ações, suas atitudes. Então, queridos, vamos entender como ser cheios do Espírito, como transbordar do Espírito. Primeira coisa que eu coloquei aqui é ir a Jesus. Diga, ir a Jesus. A palavra do Senhor diz, sabe por que antes disso? As pessoas querem resolver os problemas, querem vencer as lutas na força do seu braço. Como lá em Zacarias diz, que não é por força, querido, não é por violência, mas é pelo meu Espírito. Existem áreas, problemas, dificuldades que você sozinho não vai conseguir vencer. Existem pecados na sua vida que você não vai conseguir vencer. Esse tempo atrás uma pessoa me disse: eu vou vencer essa área na minha vida, eu vou pôr a minha vida em ordem para voltar para Jesus. Sabe quando essa pessoa vai voltar para Jesus? Nunca! Porque só em Jesus nós teremos força. E nós vamos entender claramente, de uma forma objetiva, uma forma clara, como as coisas nós vamos vencendo, nós vamos eliminando na nossa vida, abandonando as coisas erradas. Mas você tem que ir até Jesus do jeito que você está. A palavra do Senhor diz, o Senhor Jesus diz: filho, ei, filha, vinde a mim. Vinde a mim. Sabe como Ele nos chama? Cansado e sobrecarregados. Ele está te chamando do jeito que você está. Você por si só, você não consegue vencer. Você não consegue abandonar a pornografia, a carnalidade, o medo, o negativismo, a crítica. Mas Jesus te chama: vinde a mim. Você que está sobrecarregado, você
Você que está cheio de medo, cheios de dúvidas, cheios de argumentos, cheios de negativismo, vinde a mim. Vinde a mim. Então, para você ser cheio do Espírito até transbordar, primeiro passo é ir a Jesus, do jeito que você está. Muitas pessoas estão tentando vencer algumas áreas da sua vida, vencer pecados, pela força do seu próprio braço. Lembra do filho pródigo? Uma das coisas que aconteceu, o filho pródigo, ele caiu em si. Ele falou: olha, quantos empregados do meu pai está vivendo melhor do que eu. Eu vou até o meu pai. Eu vou pedir perdão, eu vou me humilhar, eu vou pedir um emprego para o meu pai. E quando ele foi, achando que ele ia ser um dos empregados, que o pai ia tratar como empregado, o que o pai prepara? Um banquete. O pai troca a veste, a linguagem, muda toda a situação, o quadro daquele filho pródigo. É assim que Jesus faz. As pessoas te condenam, as pessoas te acusam, as pessoas não acreditam que você pode vencer, que você pode mudar, mas Jesus acredita, e Ele está dizendo a você: filho, vem, que eu te ajudo. Ele está nos chamando, Ele está nos chamando. Caia em si. Eu não posso continuar com a vida que eu estou vivendo, tão perto, mas tão distante de Jesus. Reconheça da necessidade da presença de Jesus. Como eu falei da ilustração da peneira, mergulhe nele. Vá até Jesus. Vá até Jesus. E assim você vai conseguir se esvaziar de tudo aquilo que está ocupando o lugar do Espírito na sua vida. Amém? A segunda coisa, que nós vamos entender perfeitamente o que Jesus faz. Então, o primeiro passo é ir até Jesus. É reconhecer quem Jesus é, o que Ele pode fazer na sua vida. É mergulhar em Jesus, né? O segundo passo, se enchendo do Espírito. Diga, se enchendo do Espírito. Mais forte, se enchendo do Espírito. Nós vamos entender, cadê a Ângela? Vem aqui, ela vai me ajudar. Vamos entender o que acontece, né? Nós vamos entender o que acontece. Nós vamos entender neste momento. Então você vai até Jesus, do jeito que você está, cheios de tantas coisas, como eu disse, mas tão vazio do Espírito. Mas aí você cai em si, você fala: eu não posso continuar vivendo da forma como eu estou vivendo, agindo da forma como eu estou agindo, pensando ou falando. Eu quero ser cheia do Espírito, mas eu estou tão vazio. Então você vai até Jesus, e quando você chega até Jesus, isso começa a acontecer. O Espírito Santo começa a te encher. Começa a te encher, começa a te encher, começa a te encher, e vai colocando para fora, colocando para fora. Olha só, continua algumas coisas, algumas áreas na sua vida. Queridos, é uma constância. A vida cristã é um estilo de vida. Não é um dia que você, hoje eu vou orar mais, eu vou ler mais, eu vou jejuar mais, que no dia seguinte você está totalmente livre, blindado, protegido. É uma constância. Ler Bíblia, nem sempre você tem que ter vontade. Para se encher do Espírito, é a importância de ler a palavra. E conforme você vai lendo a palavra, o Espírito Santo continue te enchendo.
e colocando para fora, te limpando, vai te limpando, colocando para fora. E aí, o que acontece? Você fica totalmente livre e começa a te encher. Ele começa a te encher. Você está cheio, mas não é para ficar em você. Você vai começar a se encher para poder transbordar sobre a vida das pessoas. E o Espírito Santo vai te enchendo e você vai transbordando. E conforme você transborda sobre as pessoas, o Espírito Santo continua te enchendo, te enchendo, te enchendo. Em nome de Jesus, você pode aplaudir ao Senhor? Seja cheio do Espírito. Seja cheio do Espírito. Até transbordar. Até transbordar. Como, pastor, eu me encho do Espírito? Queridos, a importância da palavra. Pastora, de novo falando sobre a palavra. Querido, não tem como uma pessoa se encher do Espírito se não ler a palavra. Se não ler a palavra. A palavra, ela é poderosa para transformar as nossas vidas. Porque você vai lendo a palavra vai entrando dentro de você, você vai se enchendo, se embriagando da palavra, e as suas ações, as suas atitudes vão sendo transformadas. Porque não é somente se encher do Espírito, é se encher para poder andar no Espírito, é para poder falar no Espírito, é para poder pensar no Espírito. Porque quantas vezes nós estamos transbordando tantas coisas menos do Espírito. Então a palavra, ela é muito importante. A outra coisa, a oração. Sabemos disso, querido, mas é outro passo para você ser cheio do Espírito. É a oração. Porque a oração move a mão de Deus. A mão de Deus está ali e você começa a orar. E você vê o agir de Deus através das suas orações. Mas como as pessoas estão tão vazias da oração e da palavra. Estão correndo de um lado para outro. Não tem tempo, e quando pega a palavra e quando vai orar, é um sono, é um cansaço, é um desânimo, é óbvio. Porque o diabo sabe, quanto mais você se alimenta, mais fome de Deus, mais a necessidade, mais a importância da palavra na sua vida, mais crescimento. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Nessa noite, o Espírito Santo, Ele quer te encher. Eu não sei como você se encontra, como você entrou aqui, como tem sido o seu dia a dia, o que tem ocupado o lugar do Espírito na sua vida. Nós estávamos conversando, nesses dias nós temos falado de pessoas que nesse tempo de pandemia pegaram esse tempo de quarentena e mergulharam em série. Como o pastor disse, eu também já disse, não tem problema você assistir série desde que não seja uma coisa, mas o problema, querido, é quando você troca, né? Você dá tanta importância para você estar assistindo, participando, vendo aquela série, você deixando a palavra, deixando a oração. A palavra e a oração é segundo plano, em segundo lugar. Mas a série não, tem que chegar à noite para assistir o próximo capítulo. E você vai se enchendo de série, e você está transbordando, encontra com os amigos. Oh, você viu aquele capítulo? Olha, eu já estou no fim, ó, eu estou em tal capítulo. Como eu disse, torno a dizer, não tem problema. O problema é quando aquilo se torna algo vicioso na sua vida. Quando você deixa de mergulhar no Senhor, na palavra, na oração. Você trocar filmes. Porque, queridos, é fato, eu estava dizendo isso pela manhã. Eu creio que todos os filmes, séries, existem aquelas cenas que muitas vezes alguns ficam com o controle, outros não. Mas dependendo do que você assiste,
Você vai transbordar no dia seguinte. Você vai ocupar aquilo que você viu. Aquilo que você ouviu, você vai ocupar sua mente, seu coração, seus desejos. E é onde o diabo trabalha, porque as pessoas estão se afundando em filmes, em séries, mas tão vazio de Deus, tão vazio. E aí o que acontece? A necessidade é por filmes, é por séries. E é isso que a pessoa está transbordando. Transborda no casamento, transborda no trabalho, transborda na faculdade, transborda em casa. E hoje até mesmo as crianças estão se enchendo de tanto lixo. Estão se enchendo. E é isso que estão transbordando. Pessoas conhecem os personagens, os nomes dos personagens da série, de filmes, mas não conhece 6 versículos de cor. Não consegue falar o nome dos apóstolos e tantas outras coisas. É a questão de prioridade. O meu coração está naquilo que eu priorizo. Eu estava conversando com o pastor Beto esses dias. Como tem nos entristecido de ver o número imenso de pessoas que não lê Bíblia. Já levanta na correria. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Quanto mais você vá até Jesus e Ele começa a te encher, quanto mais cheio, mais desejo de se encher, mais transbordar sobre as pessoas, mais limpo você vai ficar, e assim por diante. Esse é um estilo de vida. É todos os dias, é todos os momentos, é toda hora. O Senhor quer que eu e você venhamos a ser cheios, venhamos a andar no Espírito, a falar no Espírito, a agir no Espírito. Essa semana aconteceu um episódio que me entristeceu muito, e naquele momento a ira queria me encher o meu coração, naquele momento de ira, diante daquele episódio, daquela situação ruim. E eu estava dirigindo naquele momento, eu ali no carro, falei: Senhor, eu tenho 2 escolhas. Ou eu escolho me encher de ira, ou eu escolho me encher do teu Espírito. A ira está me chamando, a ira está me atacando neste momento, mas eu decido escolher ser cheia do Espírito, porque não é na força do meu braço, na minha capacidade humana, no meu intelecto que eu vou resolver este problema. É pelo teu Espírito, é pelo teu Espírito que eu vou ver o agir, a solução deste problema. E eu, cheia do Espírito, eu vou transbordar sobre este problema. Seja cheio do Espírito, seja cheio do Espírito. A terceira coisa e última coisa, transbordando no Espírito. Andar no Espírito, aqui é um estilo de vida, como eu disse. Você transborda do que você se enche. Sempre vai ser assim. Nunca uma pessoa está vazia totalmente. Ou ela está cheia de pecado, coisas ruins, coisas erradas, negativismo, medo. Ou ela está cheia do Espírito. Não tem como os dois andarem juntos. Então, transbordando do Espírito. Aqui fala
sobre o andar no Espírito. É todo momento, toda hora. Você transborda na forma de você falar. Você transborda na forma de você pensar. Você transborda na forma de você agir. Isso é transbordar. Em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Primeiro lugar que você transborda é diante das pessoas que estão perto. Você sempre vai transbordar diante das pessoas. Presta atenção no que eu vou ler aqui agora. Presta atenção. Se aquilo que você tem falado dentro da sua casa fosse comida. Presta atenção. Se aquilo que você tem falado dentro da sua casa fosse comida, a sua família estaria sendo envenenada ou bem alimentada? Responda. Se aquilo que você tem falado dentro de casa fosse comida, como estaria a sua família? Sendo bem alimentada ou envenenada? Cuidado, querido. Seja cheio do Espírito para você poder falar no Espírito. Para você, diante das circunstâncias, situações, um tempo difícil que nós estamos vivendo, nós precisamos estar cheio para poder transbordar, para ter uma resposta do Espírito, no Espírito, para ter uma solução, encontrar essa solução no Espírito, porque o Espírito Santo é o nosso, não é somente o nosso consolador, mas é o nosso ajudador. Ele nos faz lembrar. O Espírito Santo é o nosso amigo, nosso companheiro. Uma pessoa cheia do Espírito, sabe o que vai acontecer com ela? Olha o que diz lá em Gálatas, capítulo 5. O apóstolo Paulo novamente ele diz: por isso vos digo, viva pelo Espírito, e de modo nenhum, olha só, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário, olha só. A carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifesta: imoralidade sexual, impureza, idolatria, feitiçaria, ódio, discordância, ciúmes, egoísmo, facções, invejas, orgias, coisas semelhantes a essa. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Porém, queridos, a pessoa que está cheia do Espírito é uma pessoa que vai viver em amor, em alegria. Você está cheia de tristeza porque você quer, porque se você se encher do Espírito, você vai estar transbordando, você está cheio até transbordar a alegria do Senhor. Você vai transbordar a alegria, você vai transbordar a paz, você vai transbordar a paciência. Quantas pessoas estão perdendo a paciência? As pessoas estão dizendo: eu não tenho paciência. O amor, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. E você começa a transbordar o fruto do Espírito. Seja cheio do Espírito neste momento. O Espírito Santo quer te encher. O Espírito Santo quer fazer isso com você nessa noite. Mas pastora, eu estou tão desanimado, eu estou tão desanimada, eu estou tão cheia de desânimo. Venha Jesus do jeito que você está. Ele vai te enchendo até você colocar tudo para fora. Ele vai pôr para fora tudo aquilo que está ocupando o lugar dele, porque ele vai entender que este lugar é dele, e você decidiu realmente dar este lugar a ele, e ele vai colocar para fora tudo aquilo que está ocupando o lugar dele na sua vida. Seja cheio do Espírito, seja cheio do Espírito.
o que você precisa, qual realmente você precisa se esvaziar, o que você precisa pôr para fora nessa noite. Hoje começa, querido, hoje começa. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça teu coração. Hoje começa o agir poderoso do Espírito Santo na sua vida. Ele está agindo na sua vida, Ele está falando ao seu coração. Vinde a mim, filho, vinde a mim, filha. Vamos ficar em pé neste momento. Você vai rasgar o teu coração diante dEle. Seja cheio do Espírito, seja cheia do Espírito. Seja cheio até transbordar. Queridos, pela manhã eu chamei a Simone, ela não está aqui não, né? Pela manhã eu usei ela como ilustração dessa palavra. A Simone, ela perdeu o seu esposo para o Covid, fazem 40 dias, 45 dias. E ela tinha algumas escolhas. Escolher se encher de porquês. Por que, Deus? Por que isso aconteceu comigo? Um homem tão bom, o marido dos meus sonhos, um homem que cuidava. Por que ela poderia ter se enchido de porquês? Ela poderia se encher de tristeza. Não que ela não esteja triste, mas aquilo se encher tanto até a ponto de transbordar tristeza, de depressão e de tantas outras coisas. Ela continua não entendendo, mas uma coisa ela me disse: pastor, eu não entendo o que aconteceu, porque ele foi, mas uma coisa eu entendo: pôr a minha confiança no Senhor, porque cada dia Ele tem sido o meu socorro, Ele tem me socorrido, Ele tem me fortalecido. E sabe o que ela me disse? Porque existe as minhas cunhadas, os meus cunhados, que estão cheios de porquês. Eu preciso me encher para poder transbordar sobre a vida deles, mesmo que esteja doendo. Eu coloco a minha confiança no Senhor. E sabe, queridos, quantas vezes na correria eu não consigo falar com ela. Ela me manda versículos, ela me manda mensagem: pastor, eu estou orando pela senhora. Ela me chama de senhora. Eu estou orando pelo pastor. Eu vou fazer uma berinjela que o pastor gosta e vou levar para vocês. Mesmo triste, mesmo doendo, mas a diferença é: Simone está cheia do Espírito. É por isso que ela está lutando e ela está vencendo. E eu falei para ela hoje que grandes coisas Deus tem reservado, porque uma coisa é certa: ela pregou Jesus para o Raí, e o Raí decidiu mudar para a Americana, porque ele queria frequentar a igreja. Ele se converteu. Falei: você pregou, você realmente transbordou sobre a vida dele, e ele conheceu o Senhor Jesus antes de partir. É isso que tem fortalecido. Queridos, mesmo que você não entenda as coisas que têm acontecido à sua volta, você precisa se encher do Espírito. Hoje é agora. Hoje começa um processo do Espírito Santo te encher, porque amanhã você precisa transbordar lá no seu trabalho, na sua empresa, dentro da sua casa. Você está cheio de negativismo, cheio de negativismo. Só abre a boca para transbordar palavras negativas, palavras de derrota, palavras de morte. Se encha do Espírito. Se encha do Espírito. Feche os teus olhos. Se hoje você está ouvindo a voz do Espírito, não endureça o teu coração. Não endureça o teu coração. Oh, chacalabaxeira, bababaxeia. Seja cheio do Espírito. Seja cheio do Espírito. Seja cheio do Espírito agora.
minutinho. Senhor, fala algo no meu coração aqui, e eu preciso falar. Existem pessoas que estão cheias de ressentimentos, cheios de mágoas, e você parou a sua vida por causa desta mágoa. Você abandonou muitas coisas que você fazia e que você gosta de fazer por causa da mágoa, por causa de pessoas. E isso você foi permitindo entrar no teu coração, e você foi se enchendo desse ressentimento dia após dia, e você foi se prendendo, e hoje você está totalmente preso por causa desta mágoa, desta pessoa. E você tem olhado para pessoas, e você tem achado culpados pelo estado, pela vida que você está vivendo hoje. Mas a culpa, queridos, é sua, por permitir com que essa mágoa, esse ressentimento dessas pessoas ou dessa pessoa entrasse no teu coração. E talvez você falar, só se essa pessoa fazer alguma coisa para eu voltar a sonhar, voltar a viver, voltar a fazer tantas coisas que eu já fazia. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Mas o Senhor fala: filho, filha, vinde a mim do jeito que você está. E o processo de você pôr para fora, de você vencer essa mágoa, esse ressentimento, essa tristeza, é nesse processo do Espírito Santo te encher. Vença hoje, começa hoje, decida hoje vencer essa área, pôr para fora, através do momento em que você permitir com que o Espírito Santo comece a te encher. Você não consegue abandonar a pornografia? Se coloque nesse processo, vá até Jesus, começa hoje, e Ele vai te enchendo e colocar para fora esse pecado, esse lixo. O Espírito Santo está falando ao teu coração. Se encha do Espírito, se encha do Espírito, se encha do Espírito, queridos. Você vai ver a vida maravilhosa que o Espírito Santo vai te conduzir, porque Ele vai dirigir, Ele vai conduzir os seus passos. Por isso que o apóstolo Paulo disse: já estou crucificada com Cristo, não vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo, ele entendeu que para ele ter uma vida eficaz, uma vida abençoada, ele tinha que crucificar o seu eu e ser cheio do Espírito, deixar o Espírito de Deus conduzir a sua vida. Deixa o Espírito Santo dirigir a sua vida. Saia do comando, coloque o Espírito Santo na direção, no controle da sua vida, e você terá uma nova linguagem, novos pensamentos, novas atitudes. Seja cheio do Espírito agora.